Fala pessoal, professor Paulo, professor de filosofia, de sociologia. Hoje na aula de sociologia, a gente vai seguir aí com os sociólogos contemporâneos, né? Sociólogos que já se aproximam um pouco mais aí da nossa vivência, né? E a gente vai ver aí o Norbert Elias, é um filósofo judeu alemão, né? Que viveu aí no período que não era bom judeus viverem na Alemanha, né? O período da Segunda Guerra Mundial. Mas ele conseguiu ser exilado para a França e seus trabalhos foram feitos aí, mas na Inglaterra. Eu coloquei no material de vocês aí um pouco mais sobre a vida dele, né? Ele nasceu em 1897 e morreu em 1990, tá? Morreu aí em 1990. Ele os principais trabalhos dele é o Processo Civilizador e a Sociedade dos Indivíduos, tá? A gente vai ver aí mais um pouquinho de cada um desses livros resumidos aí na nossa aula, tá bom? Então, é um sociólogo, tá? Um sociólogo que já conversa muito mais com a nossa sociedade atual, tá? E vai propor coisas novas, coisas diferentes, né? As pessoas falam que ele critica muito os sociólogos ali, os primeiros sociólogos como Durkheim e Weber. Mas não, ele não critica, ele simplesmente dá uma nova roupagem ali para aquele conceito de influência da sociedade no homem, a influência do homem na sociedade. Ele cria alguns conceitos novos que são importantes. É um dos principais sociólogos que estão sempre caindo nas provas, tanto aqui do Rio quanto de São Paulo. Ele é sempre referência, tá? E é um sociólogo muito tranquilo de a gente entender. Tá? Vamos compartilhar aí o material para a gente começar a ver e entender as ideias do Norbert Elias. Então, como eu disse, o Norbert Elias ele vai ter aí esse seu principal trabalho aí, que é o Processo Civilizador. Esse é um livro de 1939, tá? Que muda um pouco aí a dinâmica da sociologia, de como a gente entende a relação do homem com a sociedade com o homem. Tá? Ele vai falar que a principal tarefa aí da sociologia, né, é alargar essa compreensão sobre os processos humanos e sociais, tá? Adquirir uma base de conhecimento sobre esses processos. Até aí tudo bem, é o papel da sociologia, ele não vai estar falando nada diferente, tá? E aí ele possui uma crítica aos teóricos aí funcionalistas e estruturalistas, né, cujo caráter estaria associado a esses atributos coercitivos, que a sociedade exerce influência sobre o comportamento de nós indivíduos, né? Ou o indivíduo influencia a sociedade. Tá? Ele tem um pouco de crítica, mas ao mesmo tempo ele fala que não é de todo errado, mas ele propõe uma nova ideia. Tudo bem? Ele vai desenvolver aí sim a relação comportamental entre indivíduo e sociedade, baseada em quê? Nas atividades dos indivíduos que, através de suas disposições básicas, são orientados um para os outros, unidos um pelos outros, de diferentes maneiras. Tá, professor? Explica isso que eu não entendi nada. Então, o Norbert Elias ele vai falar o quê? Que existe uma relação comportamental, de comportamento mesmo, entre esse indivíduo e a sociedade, tá? Mas por que esses comportamentos? Calma, que a gente vai chegar lá, tá? Então, baseado em quê? Baseado em atividades de indivíduos, de tudo que um indivíduo faz, né? Através de suas disposições o quê? Básicas. Tá? Então, esse indivíduo vai atuar de maneira natural, de maneira básica, uma relação de comportamento, tá? Influenciado por muitas coisas, tá? Orientados um para os outros, unidos um aos outros de diferentes maneiras. A gente vai entender melhor isso, tá? Mas o Norbert Elias ele vai falar do negócio chamado
de uma coisa de relação entre os homens. Então, como ele fala aqui, comportamento orientado, por exemplo, eu tenho um comportamento dentro da minha família. Eu tenho um comportamento dentro do meu trabalho. Eu tenho um comportamento dentro dos meus amigos. Tá, eu tenho um comportamento dentro dos amigos que eu jogo futebol. Eu tenho um comportamento com os amigos da faculdade. Né? Eu tenho um comportamento com amigos do trabalho. Então, ele fala que essa relação comportamental ela é feita de diversas maneiras. Não é só uma relação do homem com a sociedade ou da sociedade com o homem. Esse homem ele vai estar numa teia, tá? E aí a gente vai chegar lá, a gente vai ver isso melhor. Vamos lá. Então, o que ele vai chamar, essas relações, ele vai chamar de teias de interdependência. Ele vai cunhar esse nome, vai criar esse nome, e é muito interessante porque ele tira um pouco daquela ideia de que a sociedade influencia, o homem que influencia, que a gente viu aí nos nossos primeiros sociólogos, né? Lá no nosso grande tripé da sociologia. Né? Então, ele vai falar que essa relação estabelecida entre indivíduos que facilitam o processo desencadeado em sociedade. Então, essas relações entre indivíduos, ele vai desencadear diversos processos dentro da sociedade. Não é eu, como indivíduo, vou influenciar a sociedade, não, são relações. E essas relações, elas não são a mesma. A relação que eu tenho com a minha família num churrasco de domingo não é a relação que eu tenho com meus amigos do futebol de domingo. Ou não é a mesma relação que eu tenho com meus companheiros de trabalho. Né? Então, essas relações desencadeiam processos. Tá legal? Inicialmente, as teias de interdependência, né, estão voltadas para as necessidades biológicas. Tá, por que isso? Porque a gente, se eu não me engano, aí a gente pode conversar mais com os professores de biologia aí, mas o homem, quando nasce, né, o bebê, tem coisa mais dependente do que um bebê. Talvez na natureza, né, o ser humano seja o, 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 o animal mais frágil aí quando nesse processo de dependência quando você é bebê. Né? Então, esses processos começam ali, né, dentro do nascimento. Então, você é dependente, você já começa a gerar a sua interdependência ali no nascimento. Né? Então, esse bebê ele vai ter uma teia de interdependência ali pequena naquele momento. Aos poucos, essa criança vai crescendo, vai gerando uma teia de interdependência dentro de uma escola, dentro de um condomínio, ou dentro da rua ali que a criança mora. Né? Então, é como se fosse uma questão de sobrevivência mesmo. É uma relação biológica, né? Que o Norbert Elias cita essa questão da teia de interdependência. Posteriormente, essas teias, como eu disse, vão evoluindo, vão se tornando relações de trabalho, né? Que aí competições, você tem uma série de questões ali que você, dentro da natureza, dentro da sociedade, você vai criando essas teias. Né? Você vai criando, vai construindo essas relações. E essas relações não são iguais, não adianta. Ah, professor, eu sou igual com todo mundo. Não é. Isso não existe. Ninguém é igual com todo mundo. Você tem uma postura em determinado momento em algum lugar, em outro lugar você tem outra postura, comportamento, você espera também comportamentos diferentes e tudo mais. Tá bom? Hoje a nossa teia de interdependência está aí muito rede social também. Né? Norbert Elias, não chegou a conhecer redes sociais, né? Por mais que ele falasse de teia e web, tem toda essa relação, né? de teias, né? Mas Norbert Elias não chegou a visualizar isso que a gente vive hoje, mas faz todo sentido dentro da sociedade. Tá? A gente muitas das vezes não tem uma teia presencial, né, de relações presenciais, mas tem também relações online, né, relações virtuais. Tá? Mas isso é um papo mais para frente. E aí, galera, essa mudança social
que o Norbert Elias fala está diretamente ligada às alterações dessa teia de interdependência, né? Quando altera alguma coisa, né? Não sei se alguém já teve essa experiência. Eu tive algumas vezes, né? Não muitas também, mas é um negócio meio complicado. Mudar de escola, né? Você diretamente está mudando aí uma teia muito importante, né, das relações que você tem ali quando é jovem, quando é criança, quando é adolescente, né? E você tem que se adaptar a um outro modelo, né? Outras amizades. Isso tudo gera o quê? Gera mudanças sociais. Então, ou você muda de escola, então você sai de uma teia e entra em outra, você tem que se adaptar, né? Ou mudança de trabalho, ou primeiro emprego, né? Uma criação de uma teia de interdependência também é complexa, né? Isso tudo gera o que? Uma mudança social no indivíduo. Esse indivíduo não é mais o mesmo, né? Tem uns que passam super bem por isso, são mais extrovertidos, tem outros que têm um pouco mais de dificuldade, mas com o tempo isso tudo é natural, né? As coisas acontecem de forma naturais, mas tem uma influência aí de um modo de influenciar o teu social, né? O processo civilizador, né, um termo aí do Norbert Elias, é o reflexo das mudanças sociais trazidas pelas essas alterações nas teias de interdependência. Então, quando você muda, né, o exemplo que eu dei aí, mudança de escola, mudança de trabalho, e você entra numa nova teia, num novo grupo, numa nova relação social ali, ele chama de processo civilizador. Isso é um processo civilizador, né? Esse cunho de civilizado, né? De você, isso é um termo francês utilizado lá em 1800, 1700, né? Essa coisa do civilizado, né? De ter educação, de tudo mais, né? Então, o Norbert Elias ele vai falar que esse processo civilizador ele é reflexo dessas mudanças sociais trazidas por quando você se altera nessas teias de interdependência. Você precisa desse processo socializador. Tá legal? Então, é um termo importante aí para a gente entender o Norbert Elias. Tá? E aí, esse processo civilizador, ele é um processo que gera o quê? Uma individualização. Né? O que seria isso? Todo indivíduo ele vai consistir numa estrutura que internaliza o quê? Costumes, hábitos no qual está inserido. Tá? Então, eu tenho, isso aí vem muito, né, a gente já comentou aqui, já teve essas aulas sobre a questão da família, né, a questão da escola. Então, o indivíduo, né, isso que a gente está chamando de individualização, esse indivíduo ele tem costumes que vêm da família, que vêm do local onde ele mora, que vêm da cultura dele, né? E ele se insere dentro desses costumes, desses hábitos, né, que ele está inserido. Essas relações sociais estabelecidas auxiliam a formação desse processo civilizador do indivíduo. Né? Por exemplo, eu sou um indivíduo nascido no Rio de Janeiro, de classe média, com uma educação tal, eu tenho modelos de vida de um carioca, brasileiro, falo português, tenho todas essas minhas características, né? Todas as características individuais do professor. Né? Se eu entrar, se eu for em algum lugar aqui, mudar de trabalho, ou, né, mudar de escola para dar aula, eu consigo facilmente me socializar. Agora, se eu for, por acaso, por algum motivo, ter que ir para o Oriente Médio, eu vou lá para o, sei lá, para a Arábia Saudita, né? Esse processo de socialização já não vai ser tão simples, né? Porque meus hábitos, meus costumes, minha forma de viver, minha língua não é muito parecida. É claro, é possível um processo, é possível integrar uma teia, né, nesse outro local? Sim, é possível. Mas o Norbert Elias ele comenta que
é mais simples essa nossa realidade, né? Essa nossa vivência cultural, nessa nossa individualização, esses nossos hábitos, esses nossos costumes, eles estão muito relacionados, né, a essa sociedade, o que a gente está enfrentando. Então, para o Norbert Elias, esse processo de teia ele é muito fundamental para a gente entender essa relação do homem com a sociedade, né? Então, basicamente, esse é o sociólogo aí, claro, ele tem um material muito vasto, mas os principais pontos seria essa questão da socialização, das teias, dessas mudanças sociais, com essas interações sociais. Tudo bem? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Grande abraço para vocês e fiquem com Deus.